nós vamos falar um pouco dos processos de divisão celular, mitose e meiose. Antes da célula entrar nesses processos de divisão, ela precisa passar por um processo chamado de intérfase, na qual ocorre um intenso metabolismo da parte da célula porque ela está se preparando para se dividir. Essa fase, a intérfase, ela é subdividida em G1, S e G2. Nas fases G1 e G2, ocorre uma intensa síntese de proteínas e de RNA, enquanto que na fase S ocorre o complexo processo de autoduplicação do DNA. A prófase 1, que é uma fase da meiose 1, é caracterizada por ser uma fase de grande duração, devido às subfases que nela ocorrem e que não são observadas na mitose. No leptóteno, primeira subdivisão da prófase 1, os filamentos de cromatina já duplicados iniciam sua espiralização. Prosseguindo na condensação, cada cromossomo se move e se coloca lado a lado com seu homólogo. O emparelhamento se chama sinapse e cada par de homólogos constitui um bivalente, caracterizando a subfase zigóteno. Já no paquíteno, pareados e mais condensados, os cromossomos evidenciam suas duas cromátides. Assim, o par terá 4 cromátides lado a lado. No desenrolar do processo, uma força de repulsão surge, fazendo com que os cromossomos se afastem, embora nas regiões de quiasma eles permaneçam unidos, podendo trocar segmentos. Esse fenômeno, dito crossing over, ocorre no diplóteno e contribui para o aumento da variabilidade dos descendentes. Finalmente, na diacinese, ocorre a terminalização dos quiasmas, isto é, seu deslizamento para as extremidades dos cromossomos e sua completa separação. O nucleolo desaparece e a carioteca se desintegra, ficando os cromossomos soltos no citoplasma. Cada cromossomo do par de homólogos se liga a fibras do fuso acromático que se dirigem para a placa metafásica. Subsequencialmente à prófase 1, vem a metáfase 1, na qual os cromossomos com grau máximo de condensação estão emparelhados no equador celular. Na anáfase 1, com o encurtamento das fibras do fuso, os cromossomos homólogos se separam e se dirigem para os polos opostos. Não há bipartição de centrômeros e as cromátides irmãs permanecem unidas. Em cada polo está a metade dos cromossomos da célula-mãe, ainda duplicados. Logo em seguida, na telófase 1, os cromossomos se desespiralizam e a carioteca se refaz, e o citoplasma se divide, formando duas células filhas haploides. Olá, fera! Eu sou Antônio Augusto, estudante de medicina da turma 04 da UPE, e vou dar a segunda parte dessa aula sobre divisão celular. O intervalo entre a primeira e a segunda divisão da meiose, ou meiose 2, é chamado de intercinese. Ele é muito curto e logo começa a segunda prófase. É importante observar que não haverá outra duplicação do DNA. Como não existem cromossomos homólogos na mesma célula, também não haverá emparelhamento. Assim, os movimentos cromossomais são idênticos aos da mitose. No fim da segunda divisão, o número de cromossomos não se reduz. Por isso, ela é chamada de divisão equacional. No entanto, como cada cromossomo duplicado se separa em 2 cromossomos simples, não há mais 2 cópias de cada molécula de DNA por célula. Divisão 2 e mitose. Os eventos dessa etapa são idênticos aos de uma mitose, uma vez que 2 células haploides resultantes da divisão 1 irão originar 4 células haploides no final. Assim, os eventos citados a seguir são comuns a ambos os processos de divisão. Na prófase 2, assim como na prófase da mitose, a carioteca se fragmenta. Os cromossomos iniciam sua espiralização e se ligam às fibras do fuso, que se dirigem para cada placa metafásica. No decorrer do evento, vem a metáfase 2, no caso da mitose, a metáfase. Nessa fase, os cromossomos estão bem condensados ou espiralizados, localizados no plano equatorial da célula, no meio dela. Sequencialmente, vem a anáfase 2, ou anáfase, a qual ocorre a bipartição dos centrômeros e as cromátides irmãs se separam, tracionadas pelas fibras do fuso para os polos opostos da célula. Por fim, na telófase 2, ocorre a reorganização do núcleo, desespiralização dos cromossomos e a divisão do citoplasma, chamada de citocinese. Portanto, de um modo geral, a meiose tem um caráter reducional, ou seja, ocorre a redução da haploidia da célula-mãe. Dessa forma, pode originar gametas nos animais ou esporos nos vegetais. Já a mitose tem um caráter equacional, no qual a haploidia das células-mãe se mantém nas células filhas. Ela ocorre em células somáticas, servindo, por exemplo, para reparar tecidos danificados e para repor células velhas. E com isso, acaba a nossa aula de mitose e meiose, divisão celular. Espero que tenham gostado. Um abraço.